realizar o interrogatório do senhor Renato Guimarães Ferreira. Então, bom dia novamente, senhor Renato. Bom No dia. microfone, tá? Vamos responder. Bom dia. Senhor Renato, nós então aqui nesse interrogatório, eu vou lhe fazer algumas perguntas, promotor, a defensora, os advogados e também os jurados. Mas o senhor não tem obrigação de responder nenhuma pergunta, tem o direito até constitucional de ficar calado e, caso faça uso desse seu direito, não terá prejuízo no processo. Mas é sempre bom destacar que o interrogatório é o momento que o senhor tem para falar, para dar uma versão, contestar alguma versão, mas sempre sem obrigação, certo? Sempre no microfone, por favor, senhor Renato. Só vê que eu falo aqui pertinho, não é isso? Para quê? Para que todos escutem e a gravação fique boa. Entendi. Então, eu peço também que o senhor tenha esse cuidado de falar próximo ao microfone e alto para ser ouvido. Sim, senhor. Então, senhor Renato, eu vou pedir que o senhor me confirme alguns dados de qualificação. Qual o seu nome completo? Renato Guimarães Ferreira, O senhor é natural de onde? Brasília. Estado civil. Solteiro. O senhor tem filhos? Tenho sim, senhor. Quantos? 3. Qual a idade desses filhos? 11 anos, 7 anos e 6 anos. Estão bem de saúde? Ah, sim, senhor. Graças a Quem Deus. é que está cuidando deles? No momento, a mãe e a minha mãe. A mãe da criança e minha mãe. Ok. Qual a data de nascimento do senhor? 6/6/92. Nome do pai e da mãe? Sebastião Corado Ferreira. Cleusa Guimarães Ferreira. Endereço residencial? Quadra 2, conjunto 4, casa 16. Condomínio Novo Horizonte. Ok. O senhor tem alguma profissão? Estava trabalhando? Sou sushi man. Oi? Sushi man. Ok. Mas estava trabalhando em algum estabelecimento com carteira assinada ou coisa assim? Ou- Antes de eu ser retido a liberdade, eu estava trabalhando no Sudoeste, no Sushi Louco. Mas estava trabalhando como autônomo, só fazendo freelance mesmo. Ok. Então, o senhor sabe ler e escrever? Sim, senhor. Qual a escolaridade? Primeiro ano de segundo grau. O que o senhor parou de estudar? Parei para que eu tive que trabalhar, tive filho cedo. Muitas pessoas trabalham e estudam, né, senhor Sim, Renato? senhor. Fica para o senhor a ideia de retomar os estudos quando puder, ok? Sim, senhor. O senhor já foi preso alguma vez? Já, sim, senhor. Por qual motivo? Fui preso por... Fui preso no usuário, Só? só. Respondeu algum processo criminal? Sim, senhor. Por qual motivo? Uma receptação. Aceptação. O senhor foi condenado ou absolvido? Fui condenado. Já pagou a pena já? Ou está Sim, em senhor. cumprimento? Oi? Já cumpriu a pena ou ainda está cumprindo? Já, sim, senhor. Ok. As testemunhas do processo, o senhor conhece? Tem alguma coisa a alegar em relação a alguma delas? Conheço. Tem alguma inimizade ou Não, senhor, não tem inimizade sabe se comigo. elas têm com o senhor? Oi? Sabe se elas têm com o senhor alguma inimizade? Não, que eu saiba, não. Certo. O senhor teve acesso aos documentos do processo? Pôde Tive, sim, analisar senhor. os documentos, depoimentos, Tive, sim, laudos? senhor. Teve. Tive. A partir de agora, eu vou falar com o senhor sobre o fato aqui da denúncia. Eu reafirmo que o senhor tem o direito de ficar calado, senhor Renato. Essa acusação apresentada contra o senhor aqui é verdadeira? O senhor praticou essa conduta que está descrita aqui na denúncia? Da forma que está escrita, não foi dessa forma. Mas sim, eu participei, mas não dessa forma. Do, Então vamos por parte. no longo A do denúncia processo, fala que o senhor Wesley sofreu disparo de arma de fogo. O senhor praticou disparo de arma de fogo contra o senhor Andrei, melhor dizendo? não, senhor. Não. Não. Sabe, estava com ele no momento que ele sofreu esses disparos? Estava sim, senhor. Sabe dizer quem efetuou os disparos? Sei, mas eu tenho medo de falar, pois eu É, posso sofrer represália certo. E o senhor estava com ele nesse momento por qual motivo? por conta de uma situação de uma droga que foi roubada de outros rapazes. Porque no momento, um dia anterior, o Andrei me ligou, perguntou se eu sabia quem tinha uma droga. Eu respondi no WhatsApp para ele, falei que sabia quem tinha. Ele perguntou se eu poderia passar o telefone desses rapazes. Eu passei o telefone para ele. Só que mais tarde, quando foi mais tarde, os rapazes me ligou falando que tinha sido roubado. Então o E Wesley ligou para o senhor? não, Wesley. O Wesley Gil, não, o Andrei, o Andrei me ligou, sim, senhor. Gil, falando sobre assuntos relacionados à droga? me ligou, sim, senhor.
Perguntando se o Ele senhor perguntou tinha droga ou se o senhor conhecia se eu quem tinha. conhecia quem tinha. E o senhor respondeu o que para ele? Falei que sim, que eu tinha o telefone dos rapazes. Eu Que passei o telefone o para o senhor Andrei. sabe ou pode dizer o nome desse rapaz? Tem um que é o Juninho e o outro eu não posso falar quem é, porque eu tenho medo de Ok. sofrer uma Então o senhor represália. indicou para o Andrei quem tinha a droga que ele queria. Falei que os rapazes tinham. Certo. E aí depois o senhor disse que recebeu uma ligação informando que havia acontecido um Sim, furto, roubo de droga, é isso? sim. Quem ligou para o senhor? O rapaz da droga, o Juninho e um camarada dele, um amigo dele, Eles ligaram dizendo o quê? que tinha sido Exatamente. roubado uma droga, que eles tinham sofrido um assalto e os caras tinham batido neles. Aí já perguntou se eu tinha alguma coisa a ver. Eu falei que não, que eles iam vir atrás de mim para conversar comigo. E eles falaram quem tinha, se o Andrei tinha participação nesse furto ou Eles roubo da falaram que droga? quem tinha ligado para eles era o Andrei de manhã. Tinha combinado com eles um local. E depois dessa ligação, o que que aconteceu? Depois dessa ligação, eu fui atrás, de manhã eu liguei pro Leandro. Conversei com o Leandro de manhã, expliquei a situação todinha para ele. Perguntei se ele poderia me levar lá no Andrei, porque o Andrei não estava conseguindo conversar com o Andrei mais no telefone, ele não me atendia. E o Leandro foi até lá em casa, conversei com ele. Aí nós descemos na padaria de manhã. Por acaso o Wesley estava passando de carro. Eu pedi ele para deixar a gente no Paranoá. Aí ele deixou nós lá na casa levou até nós na casa do Alisson, que ele estava com o Alisson na casa do Quem Andrei, tava, estava na casa do o Alisson? Andrei, O o Andrei. Andrei. Tava ele e o Matheus na casa do Alisson. Eu Então, desci, só para eu entender, estava no carro, o senhor recebeu uma carona do Wesley. sim, Além do senhor e o Wesley, tinha mais quem no tinha carro? o Leandro, Leandro. Leandro. E aí foram, e aí encontraram o Andrei? Encontramos o Andrei. Aí eu desci do carro, conversei com ele, expliquei a situação toda que estava ocorrendo, que os caras estavam vindo atrás para resolver e podia até me envolver, né? Aí ele falou que ia para casa, que ia tentar resolver a situação, que ia ligar para os rapazes. Aí nós entrou no carro com a gente, levamos deixei ele na casa dele e falei para ele que mais tarde ia voltar para resolver a situação com os rapazes, né? Ele entrou então no carro. Entrou no carro. E foram para onde? Ele entrou e foi para casa dele. Então, os senhores deixaram ele na Deixei casa ele na dele. casa dele. Certo? Ele estava sozinho no momento que o senhor chegou lá e encontrou com ele? Não, ele tava mais o Alisson e o Matheus. O Alisson também entrou no carro? Não, só o Andrei. Só o Andrei. Só o Andrei. E aí foram e deixaram o Andrei na casa dele. Que hora que era isso, mais ou menos? Umas 9 horas da manhã. 9 horas da manhã? Isso. Deixou ele na casa. O fato aqui é 17 horas da tarde. E aí, depois de deixar o André em casa, o que que o senhor fez? Eu fui para casa, aí eu almocei. Quando foi mais tarde, umas uma e pouco, quase 2 horas, os rapazes me ligaram e tava na porta do meu condomínio. Aí eu desci, me encontrei com eles. Eles estavam no Sonata Prata. Aí eu entrei. Aí eles falou que eu queria resolver, queria saber quem eram os caras que estavam envolvidos. Eu expliquei para ele que não tinha nada a ver. E eles falaram que era para me levar eles até o rapaz tinha ligado para eles, né? Que era no caso o Andrei. E o senhor fez isso? Eu desci na casa do Andrei com eles. O senhor entrou na casa do Andrei? Sei o quê? Entrou na casa do Não, Andrei? não entrei não. O Cheguei, Andrei saiu para falar com o ele senhor? saiu, eu chamei lá, ele saiu. Aí eu falei para ele que os rapazes que eram o dono da droga estavam lá. Expliquei tudo para ele, aí ele entrou no carro com a gente. Então ele entrou no carro que tá Entrou com o senhor comigo, e os, com, e os com os dois donos da rapazes. droga que tinha sido Isso, roubado. isso. E é O Júnior e o outro e rapaz o que. outro rapaz que o senhor não quer falar o nome. É. E dali, o senhor foram para onde? Daí os rapazes começaram a perguntar para ele como que tinha sido. Aí ele foi e falou que também não conhecia direito os caras. Só que ele falou o nome dos rapazes. Falou que era o tal de Crânio, falou o Crânio e o tal de Machola. O senhor conhecia o crânio? Não, não conhecia. O crânio é o Lucas, sabe dizer? Não. Não sei dizer. No, Ah, no processo fala que é o Lucas, né? certo. E aí? E aí nós fomos. Aí ele começou, aí os caras já ficou nervoso, que ele ligou pro Crânio. O Crânio respondeu para ele, falou que não sabia, falou que estava no Recanto das Emas, só que não podia mandar a localização.
por motivo que eu não sei. Aí os rapazes já ficou com raiva, ficou nervoso lá e começaram já. E aí, o que aconteceu? Aí eles foram levar o Andrei para o mato lá e mataram o Andrei. E o senhor estava onde? Eu tava no carro junto com ele, só que eu, no momento nenhum eu fiz nada, não Então o senhor atirei. estava com ele, fez com que ele entrasse no carro, né? Porque o senhor que foi chamar, Foi porque eu levou as tava. pessoas até o local, Foi? o senhor que levou as pessoas ao local, que ele estava na casa Foi, tive que dele, levar o Andrei por conta que levou, eu tava com medo só levou dele. ele até o carro, entrou no carro, e aí Isso. quando as pessoas foram para resolver essa coisa da forma que se Foi resolveu, que eu no expliquei mato para o senhor ficou dentro do carro. eu expliquei que eu não tinha nada a ver, ele e o Andrei que tinha ligado para eles, eram uns amigos do Andrei que tinham roubado eles, né? Uhum. Mas em momento nenhum eu matei o Andrei, atirei no Andrei, não fiz nada com o Andrei. Eu fiquei com medo de pedir para sair do carro, alguma coisa para com medo deles me matar, né? Certo. E o senhor ficou no carro. Eu desci do carro, também fiquei do lado de fora, mas eu O senhor não escutou disparos? escutei sim, senhor. Quantos disparos? 2 disparos. Dois. 2. Certo. E aí, depois que o senhor ouviu o disparo, o que que o senhor fez? Eu fiquei com medo, eu pensei que eles iam me matar também. E o que que o senhor fez? Eu não fiz nada. O senhor ficou aguardando eles voltarem? Não, foi do lado do. Eu tava do lado assim, mas eu não. Não, é porque o senhor disse que ele parou o carro, Foi aí. desceram e entraram no mato. Eu desci. Aí Eles esperei. entraram no mato ou a Não, morte aconteceu do lado do eles carro? entraram dentro do mato e eu desci junto. Só que eu não fiquei com Ah, medo, né? então agora o senhor já foi, já entrou no mato Isso. também. Só que eu, no momento nenhum, atirei no Andrei nem fiz nada. Ah, certo. E aí depois o que que aconteceu? Eles mataram o Andrei, entramos no carro e fui embora. Eles me E- deixaram lá na porta do meu condomínio Ah, e eu fui para casa. certo. E o senhor falou do Wesley, né? O Wesley esteve com o senhor Sim, de senhor. manhã. Foi. Ah, O nessa Leandro. parte da tarde ele não estava, não? Não, tava só o Leandro. De manhã tava eu e o Leandro. Aí eles foram embora. Eles me ligaram mais tarde, os rapazes da droga, eu tava em casa sozinho. Aí eles Então, me. nessa situação, já à tarde, que chegou até a morte do Andrei, o Wesley não estava com o senhor, não. Não tava, não. Ele só esteve na parte da Só manhã na quando parte vocês da manhã, foram lá junto com o Leandro. conversar com ele. Ok. A denúncia diz aqui que a droga era do senhor, na verdade. Não, a denúncia tá errada, Está porque errado? eu não tinha nada a ver com a droga, só fiz a intermediação que O senhor foi fez a a ligação. intermediação tanto dele, o Andrei, quando quis encontrar a droga, quanto das pessoas depois que procuravam por ele e acabaram por matá-lo. É isso? Isso. O senhor intermediou as duas Foi, situações. foi. Por conta que eu só intermediei, por conta que eu fiquei com medo, né? Tive que levar eles até o Andrei, por conta para não sobrar para mim, né? Que eu não tinha nada a ver. Certo. Ok, eu não tenho mais perguntas para o senhor, não. O senhor quer acrescentar alguma coisa, senhor Renato? Não, só isso mesmo. Eu tenho. Certo. Ok. O Ministério Público. Obrigado, Excelência. Seu Renato? Sim, senhor. Bom dia, seu Renato. Bom dia. As acusações contra o senhor aqui são gravíssimas. O Sei, senhor tem consciência disso? sei, sim, senhor. Só um momentinho, antes do senhor prosseguir, eu só questionar. O senhor, então, não foi lá onde mataram ele. Sim, senhor. O senhor sabe o que que foi feito com o corpo dele? Não entendeu? O que que foi feito com o corpo dele? Eles tacaram fogo no Andrei. O senhor chegou a ver Não, o não cheguei corpo a pegando ver. fogo? Não. Mas o senhor não desceu lá para onde Só que eu tava mataram mais ele? distante, né? Mas o senhor disse que desceu lá e viu. Desci, só que eu tava distante, tava mais perto do carro. Qual a Tá, distância que o perto senhor da. estava? Qual a distância o senhor estava do local onde ele foi morto? Eu tava mais perto da grade. Tava eu. Não, mas qual a distância? Eu estava 1 metro, 5 metros, 10 metros, 1 quilômetro, Tava mais de uns 10 metros. mais de 10 metros. Uhum. E eles botaram fogo no corpo e o senhor não viu o fogo do corpo. Não, vi o fogo, sim. Ah, então o senhor Vi, viu. vi. Uhum, ok. Então, a palavra para o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Então, seu Renato, o senhor tem consciência de que a acusação aqui é gravíssima, né? Eu, sim, senhor. Vamos lá, onde é que o senhor estava de manhã nesse dia? De Conta manhã, para mim a sua rotina nesse dia. eu acordei, minha esposa tava de 8 meses. Qual o nome da sua esposa? Ana Beatriz. Certo. Ela estava grávida? Tava, sim, senhor. Atualmente o senhor ainda é casado com ela? Não, não. Separaram? Separa. Quando?
2020. Só acordou mais ou menos que horas? Acordei umas 8 horas. Umas 7 ou 8 horas. Estamos falando de um fato de 2017. Sei sim, senhor. Certo. Então o senhor tinha costume de acordar esse horário? Acordava sempre cedo. Certo. E aí o senhor acordou e fez o quê? Eu acordei, tomei café. Fatos. Sim, senhor. Mas qual o objetivo? Porque eu liguei pro Andrei para tentar conversar com ele, ele não me atendia. Entendi. Aí Primeiro o eu, senhor ligou para o Andrei, depois ligou para o Leandro. aí o Leandro me atendeu, falei que se ele poderia ir lá em casa para a gente conversar e me ajudar na situação que eu estava me envolvendo, né? Qual situação que você estava se envolvendo? Por conta desse fato do Andrei ter ligado para mim, pedido o telefone desses rapaz e eu passado o contato para eles e Entendi. tendo roubado eles. Entendi. Eles foram roubados. Foram. Certo. E o senhor sabe quem roubou? O Andrei falou que tinha sido o Machola e o Crânio. Entendi. O Andrei não tinha participação nesse roubo, não? O Andrei a participação do Andrei foi de ligar e marcar o local e tudo. Entendi. Então essa droga pertencia a esses rapazes que o senhor disse que nem conhece. E sim, eu conheci no Rocá por acaso, nós tudo mesmo Rocá e eles tinham essa maconha. E o senhor tinha, então, o senhor tinha envolvimento com crime? Não, senhor, Então como é que o senhor tinha telefones de traficantes de porque drogas? eu sou usuário, eu fumo maconha. Entendi. Aí o senhor tinha o telefone desse cara, traficante, desses rapazes, então o senhor sabia pelo menos o nome dele, né? Um se apresentou como Juninho e o outro eu não sabia o nome dele. O senhor comprava droga deles com frequência? Comprei 2 vezes. Comprei 2 Certo. vezes. E como é que o senhor deduziu que eles tinham grande quantidade para passar para o Andrei? Não sei, não sei sabia se era muita quantidade, eu sei que ele me perguntou se tinha. Eu falei que sabia quem tinha. Ah, tá. Entendi. O senhor sabia o que é que o Andrei queria fazer? Não sabia, não imaginei, nunca passou na minha cabeça. Entendi. E aí o senhor passou o contato para o Andrei e depois ficou sabendo que a droga foi furtada, né? Por eles me ligaram e explicaram para mim. O que é que eles contaram para o senhor? Eles falaram que tinha sido roubado, que tinha batido neles, tomaram a droga deles e a chave do carro deles. Entendi. E qual era o carro deles? O senhor sabe dizer? Sonata Prata. Então tinham levado o carro ou a chave? Tinha levado só a chave do carro e a droga. Entendi. Então o senhor já sabia que eles tinham um carro? Sabia que ele tinha um carro? É. Sabia. Antes do crime. Sabia. Por quê? Onde é que o senhor via esse carro? Porque eu já vi eles lá na frente do Rocá com esse carro. Entendi. Eram quantos? 2 rapazes. Um de nome Juninho e o outro você não sabe o nome. Não sei o nome do outro. E aí o Leandro foi até a sua casa? Foi até lá em casa. Deixa eu te perguntar, o Wesley, o senhor conhecia o Wesley? Conheci o Wesley. O Wesley tinha um Golf preto? Tinha. Nesse dia o senhor não foi no Golf preto na casa do Alisson, não? Fui, mas o Leandro de manhã. Que horas? De manhã, né? Umas 8 horas, não, quase 9 Então o horas. Leandro foi até a sua casa para tentar ajudar. Foi. Eu expliquei a situação O pra Leandro ele. chegou lá com o Wesley? Chegou sozinho. Chegou sozinho? Que horas que o Wesley apareceu? O Wesley, aí eu e o Leandro conversando, descemos pra portaria do condomínio, fomos na padaria. Vocês usaram droga com alguém nesse dia? Não, Não? não. Não usou droga com mais ninguém? Só eu e o Leandro de manhã. Você e o Leandro de manhã? Foi. Certo. Aí encontraram com o Na Wesley. verdade, nós nem chegou nem a usar droga de manhã, que eu contei a situação pra ele, já tava meio nervoso, que eu já tava com a situação toda. Então o senhor estava nervoso nesse dia? Nervoso não, eu tava com medo, né? Na verdade. Porque Certo. já recebi a ligação e fiquei com medo. Aí liguei e perguntei pro Andrei se ele podia, ou pro Leandro se ele poderia me ajudar. Aí ele falou que já tinha ouvido falar do crânio, que ele já tinha roubado outras pessoas. Aí eu falei, então vamos conversar com o Andrei para ver se nós resolvemos a situação, que senão vai sobrar para mim. Aí o senhor foi lá, o senhor encontrou o Wesley lá no condomínio. Foi, tava entrando no condomínio, aí eu chamei ele, perguntei se ele poderia deixar eu e o Leandro lá no Paranoá. Certo. O senhor já foi cunhado do Andrei? Eu já tive uma relação um pouco rápida com a irmã dele. O senhor era amigo dele? Não tinha nada contra, amizade normal, né? O senhor andava na casa dele? Não, não. Certo. Encontrava o Andrei mais casualmente, no Rocá, no Cachorro Quente. Entendi. Aí o senhor foi lá no Andrei juntamente com O Leandro. Wesley e E o com o Leandro. Foi. O senhor portava arma de fogo? Não, senhor. Não. Não. O
Certo. E aí, chegando lá na casa do... Só foi para casa de quem procurar o Andrei? Fui na casa do Alisson. O Leandro me levou até na casa do Alisson. Certo. Vocês já sabiam que ele ficava lá? Não, eu não sabia. Quem sabia era o Leandro. Aí Entendi. o Leandro me levou até lá. Certo. Chegando lá, o senhor pediu para ele entrar no carro, conversou com Eu ele. desci do carro, falei pra ele a situação, que eu falei, por que que você não me atendeu, pô? Tava tentando conversar com você. Aí ele falou, não, tava ocupado e tal. Aí eu falei, não, vamos lá. Aí eu falei, tu sabe o que que aconteceu e tal? Ele falou, não, tô sabendo não. Eu expliquei pra ele a O senhor já situação. estava com medo dessas pessoas, do Já, Juninho e do outro? sim, senhor. Por quê? Porque eu já tinha recebido uma ligação no mesmo dia que eles tinham roubado os rapazes. Eles te ameaçaram? Sim, senhor. O Juninho e o Leandro? Sim, Ou o Leandro não, esse outro rapaz? sim. O que que eles falaram pro senhor? Eles falaram que ia vir conversar comigo. Eu já fiquei com medo. Eles Mas falaram que vem cá, me explica o seguinte, como é que eles souberam que o senhor passou o contato eu pro perguntei Andrei? para eles se eu poderia passar o telefone do Andrei. Aí eles falaram que poderia. Entendi. Então eles sabiam dessa sua ligação. Uhum. E eles te ameaçaram de morte? Não chegou a ameaçar de morte, só que o tom de voz eu já percebi que eles já estavam já. Então, eles disseram o que na prática, para o senhor ter medo deles? Eles me ligou e falou, tu sabe que nós foi roubado aqui, né, e tal. Eu falei, não, tô sabendo de nada. Aí ele falou, não, vou descer aí pra nós conversar e tal. Aí Entendi. eu já imaginei coisa ruim, né? Então, mas eles não te ameaçaram. Chegou tipo um tom de ameaça, O né? senhor viu armas com eles? Oi? Armas? Só no dia. Às vezes estava armado. No dia que ele chegou lá, no outro dia eles chegaram lá pra. Entendi. Então vamos lá. Pela manhã, o senhor foi lá na casa do Alisson, Eu encontrei o Andrei lá. junto com o Leandro Foi. e. O Leandro e o Wes ficaram no carro, eu desci, conversei com o Andrei e falei pra ele. Ele falou que não, vou tentar ligar pra eles, vou tentar resolver essa situação. Vou lá em casa tentar ligar Que pra horas era? eles. Quando o senhor chegou lá? Umas 9 horas. E o Wesley estava com a filha dele no carro? Tava não. Entendi. E aí? O que que Aí eu aconteceu? desci do carro, conversei com ele, ele falou que ia tentar resolver a situação, ia ligar pro crânio. Aí ele ia lá pra casa dele tentar ligar. Aí nós deixamos ele lá, o Wesley deixou nós na portaria, eu e o Leandro. Que horas que vocês chegaram na portaria? Uns 10 horas, Às 10 horas? uns 9, 10 horas. Entendi. Aí deixou nós na portaria, eu e o Leandro. Aí conversei com o Leandro, o Wesley saiu, o Wesley foi embora, e eu fiquei lá mais o Leandro. Aí o Leandro falou que ia trabalhar e eu fui pra casa, sozinho. Aí cheguei em casa, quando eu almocei, passou um tempo, os rapazes me ligaram. Aí Entendi. falou, Então quer dizer que o senhor era amigo do Wesley? sou sim, senhor. Certo. De lá o Wesley foi para onde? Não sei, que a filha dele morava lá perto da minha mãe. Aí Entendi. ele falou acho que ia pegar a filha dele, Onde é que o Wesley trabalhava? não sei. Ele trabalhava? Eu não sei dizer, porque nós não dava mais junto, nós já. Vocês não andavam juntos e ele te deu uma carona para casa do Alisson Não, eu só pedi uma para pegar o Andrei que ele morreu poderia me logo deixar depois? eu e o Leandro no Paranoá. Aí deixou nós lá no Paranoá, buscando, fomos lá no Andrei, depois ele retornou pro condomínio. Entendi. E aí, o que que o senhor ficou fazendo depois disso? Não, só almocei, aí passou um tempo, os rapazes O me senhor não ligaram, trabalhava, não? eu tava desempregado nesse tempo. Entendi. Antes o senhor trabalhava de quê? Eu trabalhava de sushi man, lá no Sushi Louco, Sudoeste. Antes? Isso, Quanto tempo antes? uns meses. Certo. E aí o senhor ficou em casa? Aí fiquei em casa, almocei, os rapazes me ligaram, falou que tava na porta do meu condomínio. O senhor não contou para sua esposa o que Falei, aconteceu? falei sim, senhor. O senhor Expliquei não a quis situação. indicar ela como testemunha aqui nesse processo? Não quis envolver minha família nesse processo. Entendi. Certo. E aí? O que que o senhor fez à tarde? Aí O eles. senhor ficou em casa? Foi. O senhor pediu para sua esposa sair de lá? Não, não. Manteve ela em casa? Estive em casa. Mesmo o senhor disse que estava com medo. Sim. Mesmo assim, o senhor deixou ela em casa, ela estava grávida, com 8 meses. Só que eu era no condomínio fechado e já sabia que não poderia entrar, né? Só com identificação. Entendi. Como é que então os rapazes chegaram na sua casa? Eles ficaram na portaria do condomínio. Aí eu desci a pé, entrei no carro junto com eles. Entendi. O senhor mesmo com medo, o senhor foi. Foi, porque eu poderia me achar em outro local, eu mostrar que eu estava, né, envolvido. E mostrar que eu não estava envolvido em nada dessa situação. O senhor não pensou em ir na delegacia? Pensei, mas Por que que não foi? resolvi não ir. Entendi.
Certo. Nesse segundo momento, como é que eles te abordaram? Falaram o quê? Eu entrei no carro, aí eles me perguntou como é que tinha sido a situação, eu falei que não Eles mandaram o senhor entrar no carro? mandaram. Te obrigaram. Foi, entra no carro. Aí eu fui e entrei no carro. Certo. Eles apontaram alguma arma para o senhor? Apontaram. É quem apontou a arma? O Juninho. O Juninho? E isso foi acontecer onde? Na portaria do seu condomínio? Foi. Então o senhor entrou obrigado. Entrei mais ou menos obrigado, né? Porque poderia também correr alguma coisa, mas eu entrei no carro. Mesmo assim, o senhor entrou no carro. Foi, que eu não tinha nada a ver, eu ia explicar a situação todinha pra eles, né? E aí? Aí eu entrei no carro, conversei pra eles, falei pra eles que eu não tinha nada a ver, que só tinha passado o telefone pro Andrei. Aí eles falaram que queria saber quem era o Andrei e que onde ele morava. Aí eu fui até... Eles não sabiam quem era o Andrei, não? Não sabia, E não. como é que eles apanharam? Porque quem roubou eles foi o Crânio e o Machola. Entendi. Aí eu desci até na casa do Andrei com ele. E esse Crânio e o Matiola foram pegos também? Não, Eles já sabiam que era o Crânio e o Matiola? eles ficou sabendo junto comigo, porque o Andrei falou pra Por nós. que o senhor não levou eles na casa do Crânio, na casa do Matiola, então? Porque eu não conheci nenhum dos dois. Só Entendi. conheci o Andrei. Você não conhecia o Crânio, não? Não, senhor. Nem esse tal de Matiola. Não. Certo. O senhor levou lá na casa do Andrei e qual era a prova que o senhor tinha que o Andrei tinha esse envolvimento? Porque o Andrei foi o que ligou pra eles. Entendi, mas como é que eles deduziram que o Andrei tinha a ver, sendo que foram outras pessoas que roubaram? Porque a única pessoa que poderia estar envolvida... Como é que eles adivinharam que o Andrei tinha relação com isso? Não sei, porque foi o Andrei que ligou pra eles pedindo telefone pra mim, né? Eles não recebiam A única pessoa ligações que de ele outras podia ter pessoas? visto. Oi? O senhor sabe dizer se eles recebiam ligações de outras pessoas? Não, não sei. Porque foi com o Andrei que ele tinha falado. O senhor entende? Porque, assim, para chegar até o Andrei, é que é o pulo do gato. O senhor está dizendo que o Andrei não participou da subtração diretamente. Uhum. Mas isso só foi para a casa dele. Foi o senhor que. Como é que o senhor deduziu que o Andrei tinha a ver com isso? Porque foi a única pessoa que me pediu o telefone e... Mas o senhor também pediu o telefone, o senhor roubou esses rapazes? Não, não. Então, Mas eles falaram que tinha sido o Andrei, que foi o telefone que eu passei para eles, e eles tinha ligado do telefone do Andrei. então eles que descobriram que foi o Andrei? Pela ligação, eles sabiam quem tinha sido o Andrei, né? Entendi. Aí o senhor levou eles para casa Na verdade, a única do pessoa Alisson. que sabia que estava envolvido nisso era o Andrei, porque foi a única pessoa que me ligou, né? Entendi. Aí eu, com medo, fui até no Andrei com eles. E aí, chegando lá, o senhor chamou o Andrei. Cheguei lá, o Andrei tava na casa dele, eu chamei ele, ele entrou no carro, Mas o Andrei estava na casa de quem? na casa dele. O senhor não disse que era na casa do Alisson? Não, mais cedo ele tava na casa do Alisson. Entendi. Ah, então dessa vez o senhor pegou ele na casa do próprio Andrei. Foi, tava na casa dele. Aí ele entrou no carro, eu também pensei que ia ser uma conversa para resolver a situação. Chegou lá, os caras já começaram a... Mudou já... Entendi. Aí o senhor contou o que aconteceu, né? Isso. O carro chegava até lá, no local do crime? Tinha pista de acesso para lá? Não, tinha pista não. Parava do lado de uma portaria da cerca, né? Então, o carro ficou a que distância do local do crime? Uns 15 metros, eu acho. 15 metros? Por aí. Uns 10 metros. E o senhor viu o Wesley depois? Não, não. Certo. Tá ok, sem mais. A defesa de Wesley. Renato, bom dia. Bom dia. O senhor sabe onde a filha do Wesley morava? Morava no condomínio. No mesmo condomínio que o senhor? No mesmo condomínio da minha mãe. Então, esse dia, quando ele foi lá, ele não foi para encontrar o senhor, ele foi para buscar a filha dele e te encontrou por acaso, foi isso? Foi isso. Certo. Depois que ele te deixou de volta no condomínio da carona, ele chegou a entrar no condomínio para buscar a filha dele e aí o senhor não viu, ele te deixou e já foi embora? Ele já deixou entrando para dentro do condomínio. Então, ele deixou o senhor onde o senhor estava, onde ele te pegou, depois ele entrou dentro do condomínio para buscar a filha, e aí depois o senhor não viu mais ele. Foi isso. É exatamente isso. Isso. Perfeito. Satisfeita, excelência. Sem mais. A Defensoria Pública. Obrigada, Excelência. Bom dia, Renato. Bom dia. Só para ficar bem claro aqui a linha do tempo, porque as perguntas foram um pouquinho truncadas, eu vou repetir algumas questões aqui só para ficar bem claro, tá bom? Sim, senhor. Então, o senhor encontrou primeiro com o Leandro, certo? Leandro. Entendi.
No dia anterior é que tinha acontecido essa subtração da droga? Não entendeu a pergunta? No dia anterior que aconteceu essa subtração da droga? No dia anterior, no dia após, né? Um dia antes. No dia depois da droga ser Ah, tá. subtraída. Os fatos foram um dia depois. Depois. Entendi. E aí, como é que foi nesse dia? O senhor passou o contato para o Andrei, ele te perguntou quem que tinha uma droga. Foi isso. Aí o senhor passou para ele. Aí eu fui e perguntei aos rapazes se eu podia passar o telefone. Aí eles falaram que Fala bem poderia. pertinho do microfone para o Aí jurado te ouvir. eu perguntei aos rapazes se ele poderia passar o telefone do Andrei. Eles falaram que poderia. Aí eu passei o telefone, sem mais conversa. Aí, quando foi mais tarde, eu recebi a ligação desses rapazes falando que tinha sido subtraído dessa droga deles. E como é que foi essa história de subtração? O que que aconteceu? Bateram nos caras que vendiam Bateram nos droga? rapazes, levaram a droga deles e levaram a chave do carro. E nessa hora que eles falaram, ó, pegaram a nossa droga, bateram na gente. Foi. Eles já falaram, foi aquele cara que você passou o contato? Foi. Eles já sabiam. Entendi, Eles certo. tinham marcado com eles lá, E aí, o que que eles falaram com o senhor? eles me ligaram. No falando- microfone, senhor Renato. Aí chegando lá, eles falando que tinha sido roubado, tinha levado as coisas deles. E eles iam descer na minha casa para nós conversar. Por que que eles iam conversar com o senhor? Porque foi eu que passei o telefone do Então, eles estavam te responsabilizando, de certa Estavam me forma, pelo que tinha responsabilizando. acontecido. por conta Entendi. O senhor era usuário. do usuário, sim, O senhor. Andrei também? Também. Esses outros rapazes que pegaram a droga, o senhor não sabe quem que Não são, né? conheço, não sei quem é. Perfeito. Tá. Na hora que eles falaram isso, vamos descer aí na sua casa para conversar com o senhor. O que que o senhor fez? O senhor tentou falar com o Aí Andrei? eu tentei falar com o Andrei, ele não me respondeu. Aí foi a hora que eu liguei pro Leandro, porque ele era mais próximo do Leandro e também próximo meu. Certo. Para ele tentar me ajudar na Achar o Andrei. achar o Andrei. A casa do Andrei, o senhor não sabia. O senhor sabia onde que era a casa do Andrei, Sabia sim. mas não sabia onde o Andrei estava, Não porque ele não sabia te onde ele atendia. Aham. E aí o senhor perguntou a Leandro, e o Leandro te levou lá na casa do Alisson. Isso Foi. já lá no dia seguinte. Isso. Entendi. O Leandro sabia, então, o que estava acontecendo, ou não sabia? Sabia, eu contei para ele. Ó. Entendi. Certo. Quando o senhor chegou lá e falou com o Andrei, ele já sabia do que o senhor estava falando? Sabia sim. Então, Sabia. ele Sabia. sabia que essas outras pessoas para quem ele tinha passado Sabia. a informação tinham pegado essa droga. Aham. E aí, como é que ele ficou? Ficou preocupado? Ficou Ficou nervoso? preocupado e eu também já estava preocupado. Eu conversei com ele. Aí ele falou que ia tentar resolver a situação, que ia lá na casa dele, ia tentar ligar para os rapazes. Aí foi a hora que ele entrou no carro com a gente e aí nós deixamos ele na casa dele. Certo. Então, teve uma interrupção desse tempo. Isso foi de manhã, umas 9 horas, 9 e pouca. Isso. Vocês pegaram, o senhor foi lá, conversou com o Andrei, falou com ele, ó, os caras estão me cobrando a droga. Sim. E aí o senhor deixou ele em casa. Foi. Quando deixou ele em casa era por quê? Porque ele ia tentar resolver, ele ia Foi, ligar para falou os que ia caras que tentar pegaram ligar a para os droga. rapazes para tentar pagar ou tentar devolver. Aí foi a hora Entendi. que ele foi para casa e eu fui para minha casa também, que eu falei mais tarde tu me liga para nós tentar conversar e resolver a situação. Então Poderia ficou... até eu sofrer essa represália, né? Entendi. E mais tarde, esses donos da droga iam terminar de resolver essa situação. Foi. Aí eles me ligaram e me Deram fizeram ir até na tempo casa para o Andrei resolver, ver qual que era a destinação dessa droga, quem que Uhum. tinha ficado, e para o senhor também. Isso. E aí, depois, o que aconteceu? Vocês voltaram lá na casa do Andrei. Aí nós voltamos na casa do Andrei. Aí já com outras pessoas, com esses donos da droga no carro. Isso. No carro deles. Os dois rapazes da droga. Entendi. E aí, o que essas pessoas falavam? Tanto para você e para o Andrei, pro Andrei. Eles me perguntaram se eu tinha alguma coisa a ver. Eu falei que não, que só tinha passado o telefone deles para eles. Mas para eles, o senhor tinha a ver com esses famílias Para da eles, droga. eles pensou que eu também estava envolvido na situação. Entendi. E o Andrei falava o quê? O Andrei falou que não tinha nada a ver. Que dele também não, que quem tinha feito isso eram os dois. Isso, quem tinha feito isso era o Crânio e o Matiola. Entendi. E ele tentou ligar para esse crânio? Tentou ligar para o Crânio atendeu. Falou que não, que estava no Recanto das Emas, não podia responder ele, nem mandar a localização. Por quê? Eles iam lá? Esses caras sei, da porque eu droga acho que ele queriam já ir lá tava- atrás do crânio? Eu acho que sim. Entendi. Sim. Eu acho que aí eles não quis responder, eles ficou nervoso. E aí ameaçaram, começaram a falar. Aí O que começa- eles falaram que ia fazer? Já- Se essa droga não aparecesse? Eles queriam os pertences dele de volta, queriam os pertences, ia ter que dar conta. Ia ter que dar conta. O que é dar conta? Se não entregar, vai Ia ter que morrer? aparecer as coisas deles, né? E se não desse conta? O que ia acontecer?
Ah, não sei. Aí acho que ele ia matar os. E aí foi isso que eles fizeram. Foi. E aí como é que foi? Aí eu cheguei até no local lá com eles. Pensei que até eu poderia morrer nesse Eles te ameaçaram também? No momento eles não me ameaçaram, mas eu já Você só senti, estava dentro do carro, eu essa pessoa senti que eu estava poderia armada. também morrer, né? Eu pensei que eu ia morrer. Na hora passou pela minha cabeça também. Entendi. O senhor tinha alguma forma de sair dali, de ligar para alguém, de parar na delegacia e registrar um boletim de Não, ocorrência? não Certo, tive. entendi. O senhor vendia droga? Não, não. Certo. O senhor tinha dinheiro, tinha carro nessa época? Tinha não. Tinha um carro seu, que era seu mesmo? Não, não. Esse dia o senhor pediu uma carona, né? O senhor não tinha carro. Tinha não. O senhor tinha arma? Não, também não. E aí, o que que aconteceu depois que aconteceu esse fato aqui? Mas mataram o Andrei e eu sem nenhum motivo eu já entrei no carro e vim embora com eles. Voltou para sua casa? Voltei para minha casa. E aí Com eles. depois? Aí eu fiquei com medo, né? Os caras vieram atrás do senhor de novo? Nunca mais eles me ligaram. O senhor sabe se essa droga apareceu, se não Não apareceu? sei. Sabe se o crânio apareceu de novo? Não, Se o crânio foi preso por tráfico? não Porque a sei. notícia é que ele estava com 10 mil reais de droga em droga, né? Não Ele- entendeu? O crânio, a notícia é que ele estava com esses 10 mil reais de droga. Sabe se ele foi preso por Não tráfico? sei se ele foi preso, não tive notícia nenhuma dele. Tá certo. Tem mais perguntas para o senhor? Não, obrigado, senhor Renato. A defesa do Renato. Jurado, você tem alguma pergunta? Encerrado, então, o interrogatório do senhor Renato. Então, nós vamos para o interrogatório do senhor Wesley. Wesley Rafael Godeiro Vasconcelos da Silva. Bom dia novamente, senhor Wesley. Bom dia. Nós vamos realizar aqui, então, o seu interrogatório, onde eu vou lhe fazer algumas perguntas, o promotor, a defensora e as advogadas e os jurados. Sim, senhor. Mas o senhor não tem a obrigação de responder nenhuma pergunta feita aqui hoje, tem o direito até condicional de ficar calado, e caso faça uso desse seu direito, não terá nenhum prejuízo no processo. Mas é sempre bom destacar que o interrogatório é o momento que o senhor tem para falar, para dar uma versão ou contestar alguma versão apresentada, mas sempre sem obrigação, certo? Sim, senhor, excelência. Eu vou pedir que o senhor me confirme alguns dados de qualificação, antes da gente entrar aqui na questão dos autos. Mas o senhor conversou com a sua defensora antes desse... Sim, senhor. Agora. Seu nome completo, por favor. Wesley Rafael Godeiro Vasconcelos Você é da Silva, natural de onde? Brasília. Estado civil. Amaziado. Você vive em união Junto, estável com... Junto, casado. O senhor tem filhos? 2. Qual a idade dele? Uma tem 11 anos e o outro tem 3 anos. Estão bem de saúde? Não, senhor. Não. Elas têm algum problema de saúde? Não, senhor, excelência. Ok. Quem cuida das crianças é a mãe? A mãe, no momento, a mãe e a avó. Ok. Qual a data de nascimento do senhor? 13/10/1992. Nome do pai e da mãe? Gilvan Vasconcelos da Silva, Cláudia Regina Godeiro e Silva. Endereço residencial? Não entendi, senhor. Endereço residencial, onde o senhor estava morando? No Núcleo Bandeirante, eu não me recordo. O senhor mora numa casa, não sabe dizer o endereço? Avenida Central, bloco 1172. O apartamento eu não me recordo, senhor. Ok. Lá o senhor morava com a sua esposa e os filhos, as filhas? Com a minha esposa e com a minha sogra. Ok. O senhor estava trabalhando? Sim. Com o quê? Serviços gerais. Com carteira assinada? Não, excelência, eu sou um ex-presidiário e como eu sou um ex-presidiário, a oportunidade de trabalhar de carteira assinada é muito mais difícil. Trabalhava como freelancer em alguns lugares, como garçom, como serviços gerais. Ok. O senhor sabe ler e escrever? Sim, senhor. Qual a escolaridade o senhor tem? Nível superior incompleto. Em que área? Engenharia mecânica, eu comecei a fazer engenharia mecânica muitos anos atrás e gestão de segurança pública e privada. Ok.
Sem contar o caso aqui que estamos tratando, senhor Wesley, o senhor já foi preso alguma vez? Sim, senhor, excelência. Por qual motivo? Por um roubo, que inclusive fui confesso. Só por esse roubo? Sim, O senhor foi processado por isso? sim. Absolvido ou condenado? Condenação. O senhor já cumpriu a pena ou está cumprindo? Sim, cumpri, excelência. Além desse roubo, algum outro caso? Uma receptação de um Foi, tele... foi processado também? Sim, Foi absolvido ou condenado? fui condenado. Certo. Já cumpriu a pena também? Sim, excelência, cumpri. Certo. Mais algum caso, senhor Wesley? Existe um processo que está em andamento, excelência, que está sendo recorrido juntamente com o Renato, na região do Paranoá. O quê? O homicídio. Homicídio também? Sim. Ele está em andamento, ele está sendo recorrido. Ok. Mais algum caso, senhor Wesley? Não, excelência. Ok. As testemunhas aqui desse processo, o senhor conhece? Não, excelência. Tem alguma coisa a alegar em relação a alguma dessas pessoas? Não, excelência. Certo. O senhor teve acesso aos documentos do processo, pôde analisar os documentos, verificar laudos, depoimentos? Sim, excelência. Ok. A partir de agora eu vou falar com o senhor sobre o fato aqui e eu reafirmo que o senhor tem o direito até de ficar calado. Sim, senhor. Essa acusação apresentada aqui contra o senhor na denúncia é verdadeira? O senhor tem participação nesse crime aqui? Não, excelência, não é verdadeiro, eu não tenho participação nesse crime. O senhor sabe me dizer por qual motivo está sendo acusado de ter participado desses dois crimes? Acredito que pelo fato de eu ter uma amizade no passado muito grande com o Renato, e até mesmo pela minha vida processual, e pelo fato do Andrei ter andado dentro do meu carro no dia. Acredito que Mas só por o senhor ser amigo do Renato, o senhor pode estar respondendo esse processo aqui? sim, excelência. Ele tem a ver com esse caso aqui? Não sei, excelência. Mas o senhor disse que só por ser amigo dele está... Por eu ser próximo de amizade com ele no passado, a 31ª DP não me deu oportunidade alguma de poder esclarecer os fatos. No ano de 2018, já surgiu esse mandado e não me deram oportunidade de falar. O senhor não foi ouvido na delegacia, não? Não, excelência. Ok. Então o senhor encontrou com o Renato nesse dia aqui? 27 Encontrei. de outubro de 2017? Sim, Que excelência. horário que o senhor encontrou com ele? Na parte da manhã. Parte da manhã? E esse encontro foi para quê? Na verdade, eu não estava indo ao encontro de Renato. Eu já morava no Bandeirante com a minha esposa e com a minha sogra. Quinzenalmente, eu buscava a minha filha na região do Paranoá, por ela morar lá. E eu chegando no condomínio onde a minha filha mora, que é o mesmo condomínio do Renato, no condomínio Novo Horizonte, Renato está na portaria do condomínio junto de outro rapaz que eu não conheço e me pede uma carona. Eu pergunto para ele se seria rápido essa carona, ele me disse que seria rápido essa carona. Então ele entra junto com esse outro rapaz dentro do meu O carro. senhor estava indo buscar a filha no... Estavam indo buscar a minha filha. Aí saiu desse propósito para ir dar carona para uma pessoa. Isso, na portaria do condomínio. Por eu já conhecer ele, por eu já ter uma amizade com ele, Mas a filha do senhor estava esperando. a minha filha estava esperando, E aí, dentro do condomínio. O senhor deixou ela esperando e foi ajudar esse amigo. Sim, ele me disse que seria uma carona rápida. E até então, como eu já conheço ele, eu dei essa carona para ele. Então estava ele e mais quem? Ele e outro rapaz que eu não conheço. E aí, o que foi feito? E aí eu vou até o local que ele me pediu. Chegando no local, ele desce do meu carro. Eu fico dentro do carro com esse outro rapaz. Ele tem uma conversa paralela, que eu não sei qual foi o teor dessa conversa fora do meu Que carro. rapaz é esse? O Andrei. A vítima aqui. Isso, Andrei. Ele tem uma conversa com o Andrei, fora do meu carro. O senhor estava vendo aí, de onde o senhor ficou, o senhor via os dois conversando? Via sim, A senhor. conversa era tranquila ou estava meio Conversa ríspida? tranquila, normal, paralela. Normalmente os dois conversaram, eu estou dentro do meu carro, junto de outro rapaz. E poucos minutos depois o Renato volta ao carro e me pede que eu dê uma carona a Andrei.
Eu permito a entrada de Andrei dentro do meu carro. Veja só, senhor Wesley. O senhor foi ao condomínio buscar sua filha. Sim. Desviou desse propósito, desse caminho, para dar uma carona para o Renato. Renato. E E já... agora vem um outro pedido para o senhor ir para outro lugar, enquanto isso sua filha está esperando lá. Isso. E Que eu o até mesmo no momento que ele me pede para dar essa carona a Andrei, eu me sinto até desconfortável pelo motivo de eu já estar dando uma carona a ele. E ele pede uma nova carona, uma pessoa que eu não conheço. E aí eu dou essa E carona. essa carona foi para onde? Essa carona foi para a casa de Andrei. E onde é que era isso? Isso era próximo ao local de onde ele entra no meu carro e de onde ele desce do meu carro, é muito próximo. E, com sinceridade, Excelência, se eu soubesse que esse rapaz iria me trazer tudo que está me trazendo durante esses 3 anos que eu estou preso injustamente, eu não teria dado carona nem para Renato e nem para Andrei. Andrei se apresenta como Andrei, dentro do carro. Eu me apresento como Wesley. E Andrei não passa nem 5 minutos dentro do meu carro. Deixo ele próximo, não sei se era a casa dele, deixo ele próximo à casa dele e volto ao condomínio Novo Horizonte, deixando no mesmo local onde eu pego Renato e esse outro rapaz e sigo meu caminho ao condomínio Novo Horizonte, busco a minha filha, volto ao Núcleo Bandeirante. Tá, só um momentinho. O senhor, então, ia buscar... O propósito inicial era buscar sua filha. Buscar a minha filha. O senhor Quinzenalmente, O senhor tinha marcado um horário para buscar ela? sim, na parte da manhã, pelo fato de eu trabalhar como garçom. Eu estou perguntando se o senhor marcou um horário, não se foi na parte da manhã. A parte da manhã é até São meio-dia. 6 anos, Excelência. Então, para me conseguir me recordar do horário, fica um pouco difícil. São 6 anos, mas é uma das coisas mais importantes da vida do senhor, Da minha talvez, vida. né? Sim, senhor, Excelência. Então, deixa de ser só 6 anos para ser uma coisa importante da vida Eu do senhor. gostaria poder... Então, eu quero saber se era comum, quando o senhor ia buscar a filha do senhor, o senhor marcar um horário. Vou pegar às 9 horas, vou pegar às 10 horas, vou pegar às 11 horas. Se eu saía de casa frequentemente às 8 da manhã, quinzenalmente, para poder buscá-la. E que hora que era que o senhor ia buscá-las? Que Eu hora saía- que eu- Veja só. Sim, senhor. Eu já fui juiz de família, sabe, Sim, senhor. senhor Excelência. Wesley? E por conta disso, Existe uma data. nas sentenças eu Horário. determinava Sim, senhor. apanhar das 8 às 10 horas, apanhar das 7 até as 9. Para que o quê? Para que a mãe não fique aguardando Sim. eternamente a chegada do pai. Então, por isso eu estou perguntando, só tinha um horário normal de buscar a filha? Especificamente, não. Porque o meu relacionamento com a própria família da minha filha era bem tranquilo sobre horários, sobre questão de horários, Ok. E com quem que o senhor tinha combinado lá onde ela estava de pegar? com a avó. A avó, Sim. certo. E o senhor, então, desde o primeiro momento, o senhor fez o primeiro desvio de caminho, o senhor não entrou em contato com ela para informar, vou demorar 10 minutos a mais. Não, No porque... segundo desvio, o senhor não ligou para falar, eu vou demorar mais 10. Não, Excelência. Pelo fato de ter sido muito rápido e próximo um local do outro, foi tudo muito rápido. Eu pego o Andrei entra dentro do meu carro, eu dou essa carona a Andrei desce do meu carro. Eu acho que não dá nem 1 quilômetro do local onde ele entra para o local onde ele desce. Entrego o Andrei, sigo o meu destino ao condomínio, deixo o Renato e esse outro rapaz, busco a minha Era 1 filha. quilômetro só? Acredito que nem 1 quilômetro, E Excelência. o senhor não falou, você é aqui perto, porque você não vai a pé? Mas eu não sabia onde era a residência de Andrei, eu não sabia qual era o local que seria entregue a Andrei. Tá, ok. Vamos mandar então aqui. Então o senhor deixou ele lá e foi para onde? Fui para o condomínio. Deixou quem? Na portaria do Novo Horizonte, onde eu encontro o Renato e o outro rapaz, eu entrego o Renato e o outro rapaz. Sigo até dentro do condomínio, busco a minha filha e sigo meu caminho ao Núcleo Bandeirante, que é onde eu moro. Chegando ao Bandeirante, eu entrego a minha filha na mão da minha esposa e minha esposa fica na responsabilidade de levar ela até o colégio, pois ela estuda na Asa Sul, no colégio público à tarde.
E como eu trabalho num restaurante como garçom, às 11 horas nós começamos a servir alguns pratos no restaurante. Eu chego antes das 11 na casa da minha esposa, entrego a minha filha nas mãos dela e vou ao meu serviço. Fico aproximadamente até às 16 horas no meu emprego. Até às 15 horas servimos. Depois das 15, encerra a parte do almoço. Limpamos o estabelecimento, fechamos o estabelecimento. Às 16 horas eu retorno à minha casa. Fico ao lado da minha esposa até aproximadamente, acredito, até umas 17 horas. Minha filha estuda até às 17h45 na Asa Sul. E vou a buscá-la, a minha filha, na 408 Sul, que é onde ela estuda, às 17 horas. O senhor, então, foi quem foi buscar a filha às 17, alguma coisa? Sim, Excelência. Certo. O carro do senhor, o senhor foi no seu carro ou foi de Aonde, Excelência? buscar a filha? Fui no meu carro. Seu carro. Qual o carro do senhor? Um Golf. 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 Ele tem GPS? Não, Excelência. Não. Não. O senhor estava com o celular? Acredito que sim, Excelência. Aí o senhor pegou a filha. Peguei minha filha, retornei à minha casa. Infelizmente, daí para frente, eu não sei o que eu fiz nesse dia, Excelência. Que hora que o senhor chegou em casa, mais ou menos, com a filha? Na média de umas... Existe um congestionamento no Eixão Sul, na parte das 6 horas. Bastante. Acredito ter chegado às 6h30, 7 horas. O senhor trabalhou até às 14, até 16? Até às 16. Perfeito. Certo. E o senhor teria como provar isso? Excelência, já em 2018, quando surge o mandado, eu procuro o proprietário desse emprego, nesse restaurante. Infelizmente, eu não consegui achá-lo, pois o restaurante já tinha sido fechado. O nome do restaurante é Pescocinho. Eu procuro uma maneira de provar a minha inocência através dele. Então o restaurante fechou. Fechou. O dono, o senhor não tinha contato? Eu tinha um contato dele, mas com o passar do tempo, eu perdi o contato dele. Quando fui procurar ele aonde era o ambiente de trabalho, não existia mais o ambiente. Não, o local o senhor disse fechou, mas Sim, o senhor não tinha o contato desse patrão do senhor? tinha o contato, mas Perdeu também? com o passar do tempo, isso de 2017, o mandato surge... Veja só, senhor Renato, eu sei que às vezes não é normal para as pessoas tentar rastrear alguma situação, porque as pessoas estão fazendo sua vida sem criar problemas Sim. com a justiça. Sim, senhor. Mas o senhor nunca fez uma ligação para esse patrão ainda quando trabalhava? Quando trabalhava, sim. Quando trabalhava, Então, sim. se eu quisesse saber desse número, mesmo tendo perdido o contato, só poderia ter feito uma análise na conta do senhor. Sim, fiz Não, a conta. Era possível. Fiz sim. O senhor trabalhava sozinho ou tinha outros Tinha funcionários? funcionários. O senhor também não tinha contato com nenhum desses outros funcionários? Tinha mais 2 funcionárias. Mas para mim seria importante a presença do Seria proprietário. importante a presença de qualquer pessoa que justificasse que o senhor estava trabalhando até 16 horas naquele dia. Fosse o patrão, fosse um funcionário, fosse um vizinho, quem fosse. Sim, Mas mas eu estou perguntando se o senhor tinha algum contato de outro trabalhador que esteve com o senhor nesse dia. Não, Excelência. Também não. Não. Ok. Mas o senhor então chegou, pegou a criança, voltou da escola, chegou em casa por volta das 18 e alguma coisa. Sim, senhor, Excelência. Ok. Sempre levando seu celular. Sempre levando Que meu também celular. poderia ter sido rastreado até pedido do senhor mesmo. Sim, Excelência. Ok. O senhor chegou então e aí ficou em casa com a esposa, com a filha, é isso? Fiquei em casa com a minha esposa. Lembra se saiu, mas em algum momento naquele Não, dia? Excelência, não me recordo. Até mesmo consegui. Uma maneira de provar a minha inocência foi pelo fato de
a minha esposa, ela tem mais de 15.000 fotos dentro do aparelho dela. E quando eu não encontro o proprietário do restaurante para fazer, como eu não sou trabalho de carteira assinada dentro do restaurante dele, uma declaração de emprego ou um depoimento a meu favor, eu busco juntamente com ela, nas datas próximas desse dia. E não existe nenhuma foto, vídeo minha com minha filha nesse dia, fotos, mas existem algumas fotos perto da data. E é aonde eu consigo me recordar que eu fui só ao Paranoá buscar ela e nesse dia Andrei anda dentro do meu carro. Sem a presença dela, porque às vezes ela ia comigo finais de semana, sexta-feira, buscar a minha filha para passar finais de semana com a gente. E nesse dia eu fui só. Ok. Então, o senhor só se encontrou com o Renato pela manhã. Na parte da manhã somente. À tarde, o senhor não esteve com ele em momento Não tive algum. nenhum contato, eu já estava trabalhando. Nesse momento, o senhor esteve com o Renato, o senhor não ouviu a conversa dele com o Andrei. Só viu. Só vi. Não ouviu o que eles estavam falando. Não, Ele não disse em nenhum momento se estava tratando sobre questão envolvendo droga ou coisa assim. não, Excelência. Em nenhum momento ele comenta comigo sobre isso. Ok. E quando é que o senhor ficou sabendo da morte do seu Andrei? Fiquei sabendo pelas redes sociais e até me surpreendi pelo fato de alguns dias antes o Andrei ter andado dentro do meu carro. Mas como assim rede social? Andrei, como eu tenho uma filha dentro do Paranoá, já morei na região do Paranoá, Andrei tem alguns amigos em comum comigo e vi algumas fotos dele desaparecido. E quando eu vejo a foto dele, Como assim foto desaparecida? algumas fotos nas redes sociais dele, das pessoas em comum comigo que ele tinha, desaparecido. E aí As pessoas afirmavam que ele estava desaparecido? não, nas redes sociais foram postadas algumas fotos de Andrei, nas redes sociais. E ele tinha alguns amigos em comum comigo. Não, isso aí eu sei. Eu estou tentando entender como o senhor diz. Fotos de desaparecido. Como assim? As fotos dele foram postadas, algumas fotos. E aí descobri dele pelo fato dele ter andado dentro do meu carro. Quando eu vejo a foto dele postada, eu me recordo. Mas a foto dele postada se referia ao quê? Não, só postada. Desaparecido, uma tarja desaparecido. Então, é isso que eu estou perguntando. A Nada. foto dizia que ele estava desaparecido? Sim. É isso que eu perguntei. Sim, Excelência. Foi quando eu tomei conhecimento do que tinha acontecido com ele, pelas redes sociais. Ok. E o senhor tomou conhecimento que esse desaparecimento dele poderia ter ocorrido no dia em que o senhor deu carona para ele? Não, Excelência. Não? Quando Não. é que o senhor veio a saber disso? Alguns dias depois, De que modo? pelas redes sociais. Também pelas redes sociais? Sim. Ok. O senhor ficou sabendo como ele morreu? Sim, Excelência. Soube que teve o corpo queimado também? Sim, Excelência. Também pelas redes sociais. Pelas redes sociais. Com o Renato, o senhor não conversou sobre isso? Não, Excelência. Em nenhum momento, Renato. Mesmo tendo dado carona para a pessoa ali nos últimos momentos que ela foi vista, mesmo assim, o senhor não entrou em contato com o Renato? Não, Excelência. Não tive contato, mas em nenhum momento o Renato me disse o que teria acontecido. Mas chegaram a conversar sobre o Andrei em algum momento? Não, Excelência. Não? Ok. Não tem mais perguntas para o senhor, não. O senhor quer acrescentar mais alguma coisa? Excelência, tenho passado dias difíceis na minha vida dentro do lugar onde estou. Cometi alguns erros
na minha vida, sim. Sou um ex-presidiário, sim. Mas me ressocializei com a sociedade. A busca de emprego, até de carteira assinada, mas fiz alguns entrevistas como frentista para ajudar na renda da minha família. Só que toda vez que era para ser entregue a documentação, eu perdi a minha oportunidade por eu ser um ex-presidiário. Cometi erros, paguei pelos meus erros. E peço que, senhores jurados, eles não olhem pelo meu passado, nem pela amizade que tive com o Renato. Pois tive uma grande amizade com o Renato. Mas quero deixar bem claro que eu tenho as minhas responsabilidades, tenho a minha vida, eu tenho meus filhos, eu tenho minha família para tomar de conta. E minha vida não gira em torno da vida de Renato. Os erros que foram cometidos foram todos pagos. Peço que os senhores jurados, as senhoras juradas, não olhem para o meu passado. Não olhem para os erros que cometi, que me julguem por hoje, pelo processo que está sendo dito hoje. E tem uma passagem na Bíblia onde eu me identifico muito, Excelência, que é João, capítulo 8, do versículo 1 ao 12. Ela diz da mulher adúltera, aonde Jesus Cristo estava num templo ensinando várias pessoas e os fariseus e os escribas, eles trazem essa mulher pega em flagrante adultério. Eles tentam mostrar para Jesus Cristo que na lei de Moisés ela teria que ser apedrejada. Jesus Cristo escrevendo no chão com o dedo na terra, não dá ouvidos a eles. Eles insistem na pergunta. E Jesus Cristo responde a eles, aos fariseus e aos escribas. E se nenhum deles tem pecado, que atire a primeira pedra nela. Todos os fariseus, todas as pessoas, todos os escribas começam a sair um por um, pois acreditando que todos eles tinham pecado, não seria eles que poderiam apedrejar aquela mulher. Jesus Cristo pergunta à mulher, mulher, todos foram embora? Sim, todos foram embora, Senhor. Ela responde. E Jesus Cristo então responde a ela, a senhora então está perdoada. Vai, não peque mais. O que eu me identifico com essa passagem, Excelência, é por acredito que todos nós já cometemos erros na nossa vida. E errei, paguei, mas dentro desse processo eu estou sendo acusado injustamente. Ok, alguma coisa mais, senhor Renato? Senhor Wesley? Sem mais, Excelência. O que eu perguntei para o senhor Wesley, em relação aos locais em que o senhor disse que esteve naquele dia, foi na linha de o senhor trazer elementos de comprovação do que o senhor afirmou. Somente isso. Eu não sou eu quem julgo o senhor aqui hoje. Sim, senhor, Excelência. Ok. Então, com a palavra o Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, na verdade, boa tarde, senhor Wesley Rafael. Boa tarde, Excelência. Wesley, então o senhor informa que o Andrei entrou no seu veículo? Sim, entrou, Excelência. Que momento? Não ficou claro isso para mim.
Ele entrou na parte da manhã, Excelência. E o senhor o deixou aonde? Eu deixei ele, até então, foi dito que era a residência dele. Não sei se era a residência dele. Mas muito próximo de onde ele entra para onde ele desce. Certo. Ele não passa nem 5 minutos dentro do meu carro. Certo. Entendi. E quem estava dentro do veículo? Eu, Renato, esse outro rapaz e Andrei. Só os 4? Sim, Excelência. O senhor, Renato, Andrei e outro rapaz. E outro rapaz. 4 pessoas. Sim. Esse outro homicídio que foi praticado no Paranoá tem alguma relação com esse caso aqui? Não, Excelência. Apesar de ter sido cometido junto com o Renato. Sim, Excelência. E o senhor recorreu da sentença condenatória? Recorri, sim, sim. Sem mais. A defesa de Renato? Defesa de Wesley? Jurados? E encerrado, então, o interrogatório. A Gabriela Elisa de Campos, não é isso? Isso. Bom dia, dona Gabriela. A senhora foi indicada, então, aqui como testemunha pela defesa do senhor Wesley Rafael Cordeiro Vasconcelos da Silva. Responde aqui o processo, em conjunto com o senhor Renato Guimarães Ferreira, e a vítima aqui é o senhor Andrei Claro de Souza. A senhora tem parentesco com algum dos três? Sim, com Wesley. Como? Com Wesley. Qual parentesco a senhora tem? Eu sou casada com ele. Se a senhora puder falar mais alto, eu não estou conseguindo escutar a senhora. Casada, eu sou A senhora é casada com ele. casada com o senhor Wesley. Ok. Por conta desse parentesco, então, dona Gabriela, a senhora vai ser ouvida como informante, sem prestar o compromisso legal de aqui dizer a verdade sobre as penas da lei, mas com compromisso moral de fazer exatamente isso, certo? A palavra, então, à defesa de Wesley. Gabriela, bom dia. Bom dia. Obrigada pela presença. A senhora conheceu o Wesley quando, em que circunstância? Eu conheci ele no ano de Fala um 2000. pouquinho mais alto, por gentileza, tem que colocar pertinho e falar mais alto. Eu conheci ele no ano de 2011, através das redes sociais, que a gente tinha alguns amigos em comum e foi assim. Certo. Aí vocês se conheceram em 2011, vocês já passaram a ter um relacionamento, depois vocês não tiveram relacionamento. Como é que foi a história de vocês até o dia de hoje? De maneira bem resumida. Então, no ano de 2011, a gente se conheceu através das redes sociais. Marcamos de nos encontrar numa festinha junina que ia ter, certo? Na igreja. E desde então começamos a nos relacionar. Não por muito tempo, algumas vezes. Tomamos rumos diferentes e no ano de 2017 nos reencontramos, no começo de 2017, também pelas redes sociais. Eu morava no Bandeirante com a minha mãe e ele estava trabalhando no Guará. Marcamos de nos encontrar novamente, voltamos a nos relacionar. Como ele morava longe do emprego e para ele era mais prático estar no Bandeirante comigo para poder trabalhar, ele veio morar comigo e com a minha mãe. Que data é isso, por favor? Isso no ano de 2017. Se recorda o mês? No começo, foi bem no começo de 2017 mesmo. Certo. Fevereiro de 2017. Como ele tinha o trabalho dele, eu tive a minha pensão até os 24 anos. Com a pensão e o que ele tirava no trabalho, um pouco tempo depois a gente conseguiu alugar a nossa própria casa, né? Lá em Taguatinga. Um pouco tempo depois também abrimos uma pequena distribuidora, que foi da onde a gente começou a melhorar, a ter uma renda mais estável. Logo em seguida, eu engravidei. Eu engravidei no ano de 2019. Como minha gravidez foi de risco, eu consegui trabalhar, a gente conseguiu estar na distribuidora até o final, até uns 8 meses da minha gestação. Depois disso, eu não aguentava mais estar no trabalho, não conseguia mais trabalhar pelo peso da barriga, por ter tido diabetes.
por ter tido, né, vários problemas. Então, o Wesley resolveu vender. Ele decidiu vender a distribuidora para poder estar comigo em casa. Com medo de acontecer alguma coisa e eu estar sozinha. E assim, passaram-se 9 meses, que foi a idade que o nosso filho tinha, quando o Wesley foi apreendido. Certo. Como que ele era como marido, como pai? Como é o Wesley? Então, o Wesley, como marido, como pai, como pessoa, é uma pessoa maravilhosa. Quem conhece ele sabe como é o coração dele. Ele tem um coração maravilhoso, entendeu? Assim, nunca nos deixou faltar nada, sempre muito preocupado, muito atencioso, muito carinhoso. Eu não posso abrir a minha boca para falar nada de ruim do Wesley em relação à família. Ele sempre foi uma pessoa de correr atrás para poder estar sustentando a família, trabalhando, se esforçando. Sim, sim, o Wesley nunca foi de ficar parado. A todo, assim, ele sempre correu atrás de deixar a gente sempre bem, estável, para nunca nos faltar nada. Assim, principalmente quando eu engravidei, porque seria mais uma vida, certo? E isso, sempre, Ele teve um filho com a senhora. sim, tem um filho comigo. Ele tinha algum outro filho? Tem uma filha mais velha, Certo. Mora onde? Morava onde em 2017? no Paranoá. Certo. E a senhora falou que logo que vocês se reencontraram, a senhora convidou ele para morar na casa da senhora, foi isso? Isso, nós fomos morar juntos no Bandeirante. Porque era mais próximo do Mais trabalho. prático, isso. Certo. E aí ele frequentava o Paranoá com que frequência? Somente nas quinzenas que ele ia buscar a filha dele mais velha. Certo. A senhora se recorda se no dia 27 de outubro de 2017 ele esteve no Paranoá? Sim, ele esteve porque ele foi buscar a filha dele pela manhã. Certo. E assim, como no dia 13 de outubro tinha sido o aniversário dele e foi a quinzena que ela estava com a gente, então eu fui ver as fotos no meu telefone, fui ver o que tinha acontecido no dia dos fatos. E aí eu cheguei à conclusão de que teria sido o dia que ele saiu de manhã para buscá-lo. Entendi. Então, na verdade, a senhora se recordou por conta que 15 dias antes do dia 27 era aniversário dele e ele teria ficado com a filha. Então, ele Isso. voltou 15 dias depois para buscá-la novamente para passar o final de semana com a senhora. É isso? Isso. Com vocês. Isso. Certo. E a senhora se recorda se ele chegou a passar o dia inteiro no Paranoá? Ele ia ao Paranoá e passava o dia todo? Como é que era essa ida? Não, ele ia muito rápido, era sempre muito rápido. Ele só buscava ela mesma e voltava para casa. Até porque ele tinha que trabalhar, ele deixava ela comigo, que eu a levava na escola, certo? E o Wesley nunca foi de passar o dia no Paranoá, o dia na rua. O Wesley nunca foi uma pessoa de dormir fora de casa. Ele, em relação a isso, Sempre foi uma ele foi pessoa muito dedicada tranquilo. à família, à À companhia família. da família. Sim, a família. Perfeito. Sem mais, Excelência. Obrigada. Ministério Público. Obrigado, Excelência. Bom dia, dona Gabriela Elisa de Campos. Bom dia. Tudo bem com a senhora? Tudo. Dona Gabriela, a senhora disse que, vendo as fotografias do dia dos fatos, a senhora deduz que ele foi buscar a filha. É isso? Não, eu sei que ele foi buscar a filha. Porque A senhora sabe eu que ele foi sei, buscar a filha? sim, A senhora viu? sim, ele sempre ia. A quinzena certinha, ele saía pela manhã, ia Certo. até o Paranoá, pegava a filha dele e trazia para Uma pergunta, poder a senhora levar. foi com ele? Não, nesse Onde a dia senhora não. estava? Eu estava em casa. Ele morava com a senhora? Sim. Que horas ele saiu de casa? Ele saía sempre bem cedo, por volta das 8 da manhã. E que horas ele chegou? Olha, foi antes das 11, porque às 11 ele sempre ia trabalhar. Então vamos lá. A Eu senhora não tá sei te dizer o horário certo. Ele porque trabalhava demora onde? esse tempo, no Guará. Então, mas onde? Ele fazia uns bicos lá no Guará. Eu não consigo me recordar direito aonde ele estava nesse tempo. Então a Ele senhora, sempre fazia vários bicos. só para ficar claro, a senhora está afirmando, então, que viu ele sair de casa no dia dos fatos,
no dia do crime, em outubro de 2017? Exatamente no dia 27 de outubro? É porque era uma rotina. Era A que dia da quinzena semana? Era a sexta-feira que ele pegava a filha dele, da quinzena que ele pegava a filha dele. Entendi. E ele trabalhava de quê? Ele fazia vários bicos. Se eu não me engano, nessa época ele estava fazendo de garçom lá no Guará, Entendi. que ele ficou um Então vamos lá. tempo. A senhora está dizendo que era a rotina dele. Sim, era uma rotina. Toda sexta-feira ou Não. toda quinzena? Toda quinzena, na sexta-feira, ele pegava a filha dele para poder ficar com a gente. Entendi. E a senhora disse que ele saiu de casa por volta de 8 horas, segundo o costume, né? Sim, Segundo a era o horário. tradição. Ele sempre pegava ela bem cedo. Ele pegava e voltava com ela para casa, Isso, certo? E depois ia trabalhar. isso, porque eu arrumava ela e deixava ela na escola, Entendi. dava almoço. Mas então a senhora está deduzindo pelo que era comum acontecer. Não que a senhora tenha visto ele sair no dia dos fatos, não é isso? Não entendi? A senhora. Vou tentar reformular. A senhora viu ele sair no dia dos fatos? Ou a senhora acredita que ele saiu porque era o costume dele? Não, é que nem eu te falei. Sempre nas quinzenas da filha dele, ele saía sempre cedo Sim. para poder Aí buscá-la. então vou ter que refazer a pergunta. A senhora viu ele sair de casa Sim, ele saiu de casa. Para no dia buscar a filha 27 de outubro? Qual era o carro que ele tinha? dele. Ele estava com o Golf nessa época. Que cor? Jurados estão ouvindo? Pode falar um pouquinho mais alto, por favor, dona Gabriela. Sim, ele tinha um Golf preto. Certo. Então a senhora viu ele saindo de casa com Golfe preto, Sim, por volta de 8 horas da manhã? isso. Certo. E a senhora viu ele voltando? Sim. Que horas? É que nem eu tô te falando, foi por volta de umas 10, 10 e meia da manhã, porque ele sempre deixava ela mais cedo, porque ele tinha que ir ao trabalho. Certo. E a senhora foi fazer o que esse dia? Esse dia, eu arrumei a filha dele, levei ela para a escola e voltei para casa, Ela estudava onde? na Asa Sul. Entendi. E a senhora viu Wesley depois que horas? Ele chegou por volta de umas 5 e pouquinho da tarde. A senhora também tinha carro? Tinha. Então a senhora que levava a filha dele e buscava. Isso. Qual escola que ela estudava? Era eu não me recordo, se eu não me engano, era na 408 Sul, se Entendi. eu não me engano. E a senhora não sabe dizer onde o Wesley trabalhava nesse dia? Eu não, assim, é que nem eu te falei, ele por muito tempo fez um bico de garçom no Guará. Nesse dia Ali. especificamente, a senhora lembra? Eu acredito que nessa época ele ainda estava nesse restaurante do Guará. Qual o nome do restaurante? A senhora já foi lá? Sim. Não me recordo do nome. Tem muito tempo. Tem algum documento que prova isso? Que ele tinha essa relação de trabalho? A senhora tem conhecimento? Assim, como tem muito tempo, a gente tinha os recibos, sim, Mas de a senhora... do que ele recebia. Mas como tem muito tempo, eu não encontrei esses recibos, né? Entendi. Pelos anos, pelos Vocês tanto que procuraram. mudamos. Sim, o tanto que E o empregador dele na época? Vocês tentaram contato com eles também? tentamos. Eu só E não aí? sei se foi. Eu não sei te dizer se ele foi encontrado, mas procuramos sim. Entendi. Sem mais perguntas, senhora. E, jurados, tem alguma pergunta? Participantes são a testemunha? Jurados concordam? Então, muito obrigado, dona Gabriela. A senhora está dispensada. Um bom dia.